O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Não penseis que vim abolir a lei e os profetas. Não vim para abolir, mas para dar-lhes pleno cumprimento. Em verdade eu vos digo, antes que o céu e a terra deixem de existir, nem uma só letra ou vírgula serão tiradas da lei, sem que tudo se cumpra. Portanto, quem desobedecer a um só destes mandamentos, por menor que seja, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será considerado o menor no reino dos céus. Porém, quem os praticar e ensinar, será considerado grande no reino dos céus. Porque eu vos digo, se a vossa justiça não for maior que a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, vós não entrareis no reino dos céus. Vós ouvistes o que foi dito aos antigos: não matarás. Quem matar será condenado pelo tribunal. Eu, porém, vos digo, todo aquele que se encoleriza com seu irmão será réu em juízo. Quem disser ao seu irmão patife será condenado pelo tribunal. Quem chamar o irmão de tolo será condenado ao fogo do inferno. Portanto, quando tu estiveres levando a tua oferta para o altar, e aí te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferta aí diante do altar e vai primeiro reconciliar-te com teu irmão. Só então vai apresentar a tua oferta. Procura reconciliar-te com teu adversário enquanto caminha contigo para o tribunal. Senão, o adversário te entregará ao juiz, o juiz te entregará ao oficial de justiça e tu serás jogado na prisão. Em verdade eu te digo, daí não sairás enquanto não pagares o último centavo. Ouvistes o que foi dito: não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo, todo aquele que olhar para uma mulher com o desejo de possuí-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Se o teu olho direito é para ti ocasião de pecado, arranca-o e joga-o para longe de ti. De fato, é melhor perder um de teus membros do que todo o teu corpo ser jogado no inferno. Se a tua mão direita é para ti ocasião de pecado, corta-a e joga-a para longe de ti. De fato, é melhor perder um dos teus membros do que todo o teu corpo ir para o inferno. Foi dito também: quem se divorciar de sua mulher, dê-lhe uma certidão de divórcio. Eu, porém, vos digo, todo aquele que se divorcia de sua mulher, a não ser por motivo de união irregular, faz com que ela se torne adúltera. E quem se casa com a mulher divorciada, comete adultério. Vós ouvistes também o que foi dito aos antigos: não jurarás falso, mas cumprirás os teus juramentos feitos ao Senhor. Eu, porém, vos digo, não jureis de modo algum, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o suporte onde apoia os seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Não jures tampouco pela tua cabeça, porque tu não podes tornar branco ou preto um só fio de cabelo. Seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não. Tudo que for além disso vem do maligno. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A nós descei divina luz. A nós descei divina
Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Queridos filhos, queridas filhas, estamos no 6º domingo do tempo comum. E como o Padre Joaquim tem repetido em todos esses domingos do tempo comum, é aquele tempo que o Senhor nos convida ao seu discipulado. É aquele tempo que o Senhor nos convida a ouvir sua palavra, a estar com Ele, aprender dEle, para poder servir com Ele. É o tempo do discipulado e do apostolado. São 33 a 34 semanas do ano que todos os domingos Jesus vai falando, pregando, ensinando, curando, mostrando o que é ser um cristão autêntico, um cristão de verdade. Estamos no capítulo 5 de São Mateus, e aqui nós estamos dentro do que é chamado Sermão da Montanha. Então, desde domingos passados, vimos as bem-aventuranças. Domingo passado, vimos a questão dele falar que nós somos sal da terra e luz do mundo. Então, estamos dentro do contexto onde Jesus sobe a uma alta montanha e dali ele prega para uma grande multidão. E dali vai sair seus discípulos, e dali vai sair também um grupo de apóstolos, aqueles que vão ouvir sua voz e passar a servi-lo. É o convite que ele faz a cada um de nós. E Jesus vai apertando o cerco. Vocês não adianta ser só sal dessa terra e luz do mundo, dar sabor e luz a esse mundo. Quem ouve a palavra de Deus, quem ouve Jesus falar e cumpre o que ele fala, sabe que ser discípulo dele, apóstolo dele, é algo poderoso e é algo exigente. Não é algo fácil você dizer que eu sou discípulo de Jesus, eu sou seguidor de Jesus, eu sou apóstolo de Jesus. Como seria bom se a gente falasse isso toda hora, mas de verdade. Quando alguém te coloca na parede, você é discípulo dele? Como Pedro foi colocado naquela hora da cruz, naquela hora do sofrimento, você é discípulo dele, eu vi você com ele. Não conheço, não sei quem ele é. Então, quando nós somos colocados na parede, quando nós somos assim, mesmo para poder dizer, você é seguidor de Jesus, você é um batizado, você é católico, você de fato participa da igreja, você é seguidor do Cristo, você é um cristão. Porque quantas vezes dentro da própria casa a gente é questionado assim, a gente às vezes quer largar tudo. Tem pessoas que a gente não pode falar nada dentro de casa. O que adianta ir na igreja? O que adianta estar indo lá para quê? E de fato isso nós temos que começar a escutar. Não é à toa que Deus põe na boca do marido, põe na boca de um filho, põe na boca de uma esposa, põe na boca de alguém que está... Uai, você está indo na igreja para quê? Isso de fato tem que incomodar a gente. Eu estou sendo católico de verdade, eu estou sendo cristão autêntico, eu estou indo para quê? Estou escutando essa palavra. Tem pessoas que muitas vezes me questionam, mas tem pessoas que estão lá dentro da sua igreja, falam que é a minha igreja, como se eu fosse dono de igreja. Está lá para quê? Está lá para quê? Isso tem que incomodar. Tem que pensar, por que essa pessoa está falando isso? Lá no mundo, lá fora, as minhas atitudes são de cristãos ou as minhas atitudes são de pagãos? Então, isso tem que incomodar. Isso incomoda. Quando Jesus começa a falar desse tipo de coisa aqui, não tem como não nos incomodar. E hoje, continuando o Sermão da Montanha, ele vai... É um evangelho, o que eu li é o evangelho mais longo, né? Tem um evangelho mais longo e mais curto. Eu acho que o que está no livrinho é o mais curto. Mas esse evangelho de hoje, ele é um evangelho denso, forte, para quem quer de fato seguir Jesus. Ele começa falando dos mandamentos. A lei e os profetas é o Antigo Testamento como um todo. Quando ele fala que ele não veio abolir o Antigo Testamento. Porque quando nós vemos muitos de outras denominações fixando no Antigo Testamento, a gente fica meio estranho, porque a Bíblia é um todo. Ela é composta de Antigo e de Novo Testamento. E Jesus vai falar que ele não veio abolir, ele não veio acabar com o Antigo Testamento, a lei e os profetas. Ele veio dar a ela um pleno cumprimento. Porque Jesus sente que a lei estava pesada, mas uma lei pela lei não tinha conversão.
era uma coisa só de jogar para os outros leis, mandamentos, e Jesus, e eu sempre brinco quando eu leio esse evangelho de hoje, eu falava, por que é que não largou o antigo assim mesmo do jeito que estava? Porque quando ele fala, eu porém vos digo, a gente já estremece. Porque não matarás. Pronto, não matei, nunca, igual tem gente que confessa até hoje desse jeito, nunca matei, nunca roubi, nunca não sei o quê, então não tem pecado. Tem gente que confessa até hoje, os mais velhos. Ó, padre, vai fazendo no dedinho assim, nunca matei, nunca roubi, nunca não sei o quê. Eu nunca matei, nunca roubei. Vocês estão entendendo o que está falando, né? E aí vai fazendo, nunca fiz nada. E era muito fácil no Antigo Testamento, não matarás. É muito fácil. Eu nunca matei, não tem pecado. E vem Jesus. Eu vim dar um pleno cumprimento a essa lei. Eu, porém, vos digo, não é matar só pegar uma faca e enfiar no outro. Não é matar a ponto de dar um tiro no outro e matar. Eu quero dar a essa lei muito mais, para que vocês sejam santos, meus seguidores, para que vocês cheguem ao céu. Vocês não podem só não matar fisicamente, eu não quero que vocês matem com a língua, eu não quero que vocês matem com ódio, eu não quero que vocês matem com as palavras que ferem, as palavras que magoam. E Jesus vai falar, se a vossa justiça não for maior do que essa dos fariseus, que os fariseus e mestres da lei estavam dentro da lei, profundamente perfeito, não tinha pecado. Eu quero que vocês vão além. Se vocês querem de fato ser meus discípulos, eu quero que vocês mostrem além da lei pela lei. Não é nunca matei, nunca roubei, não é só isso. Eu quero que vocês façam um bom exame de consciência e aí começa. E começa. Primeiro, o antigo dizia, o Antigo Testamento, a antiga lei, não matarás, quem matar será condenado pelo tribunal. Ótimo, é muito fácil. Agora vem o eu, porém, vos digo, todo aquele que se encoleriza com seu irmão, quem xingar seu irmão, quem sentir ódio do irmão, e vai falando. Se você tem que ter caridade com teu irmão, ter amor pelo seu irmão, se você vai fazer uma oferta diante do altar e lembra que o teu irmão tem alguma coisa contra você, Jesus vai muito mais profundo, não é se você tem algo contra o outro. Ah, mas eu nunca fiz nada para ninguém. Toda vez que a gente fala exame de consciência é assim, a gente se justifica. Eu nunca falei nada contra ninguém, nunca xinguei, nunca fazia mal. Ah, eu sou ótimo. Tem umas velhinhas que a confissão é só essa. Ah, eu não falo nada, detesto fuxico, detesto não sei o quê, detesto ódio, mas o que você faz realmente? Então, não é se o outro, se você tiver alguma coisa contra alguém, é se você sente que o teu irmão tem algo contra você, que você com certeza deve ter feito algo que feriu, que magoou, e aquele irmão está magoado com você. Jesus diz, se você ver que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a oferta e vai reconciliar com o teu irmão. Aí vai e apresenta a tua oferta, procura reconciliar-te com ele. É o amor ao próximo, o amor fraterno que Jesus pede. Jesus não quer ninguém passando mal, porque está com o coração machucado, está com o coração cheio de ódio, de mágoa, de rancor. Jesus quer a união, Jesus quer a fraternidade, Jesus quer o amor verdadeiro, que brota do coração de cada um de nós. E o trem vai para frente. Se fosse só aí, estava bom. Aí vem para a questão do relacionamento entre marido e mulher. Não cometerás adultério. Isso era a lei do Antigo Testamento, não cometerás adultério. Ou seja, está casado, não cometeu adultério, nunca ficou com outra mulher, nunca ficou com outro homem, nunca ficou com nada, está tudo lindo e maravilhoso. Eu, porém, vos digo, aí já começa a estremecer. Eu, porém, vos digo, todo aquele que olhar para uma mulher com o desejo de possuí-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Então, Jesus quer evitar a cometer o pecado de fato. Fica passando zapzinho, dando assunto, homem casado, mulher casada, dando assunto para Ricardão, para Ricardona, para quem não é mexer com isso. Com o desejo de possuí-la, já quero. Então, já cometeu o pecado. Não cometi, nunca fui, nunca fiz nada, sou aqui dentro de casa. Se
Jesus vai além. Eu, porém, vos digo, se olhar para essa mulher com o desejo de já tê-la, de possuí-la, ou este homem com o desejo de possuí-la, já cometeu adultério no seu coração. Então Jesus quer que evitar, é aquilo que o pastor Joaquim sempre fala, quando é fé. Tem nada de quando é fé não existe. Ah, quando é fé matou. Ah, o homem era tão bom, tão bonzinho, quando é fé traiu. Não, quando é fé traiu não. Já tinha traído no coração. Já tinha desejado há muito tempo e só estava esperando a hora de puf. Tchaca-tchaca na muchaca. Então nós temos que trabalhar o antes. Jesus quer que a gente aprenda a discernir antes das coisas e não quando a coisa já está degringolada que está acontecendo. E ele vai dizer uma hipérbole, né? uma figura de linguagem exagerada. Quando a gente lê isso aqui, não pode ler ao pé da letra, é linguagem, é figura de linguagem. Se o teu olho é para ti ocasião de pecado, arranca. Se tua mão é para ti ocasião de pecado, arranca essa mão. É lógico que não precisa, gente, ninguém. Se fosse levar ao pé da letra, está todo mundo sem zóio e sem mão. Todo mundo maneta e cego. Porque o que a gente peca com o olho, o que a gente peca com a mão, não é brinquedo. Então, não é isso, é uma hipérbole. Jesus está querendo dizer, fica atento com o que você olha. E hoje, para essa nossa sociedade, esse olho nosso no celular é uma coisa que Jesus está pedindo muito de nós. Fica atento com o que você está olhando, com o que você vê, com o que você assiste. Fica atento, porque isso pode te levar a pecar. Você que é casado, você que tem um compromisso. Depois ele vai além. Tinha, na época do Antigo Testamento, você poderia dar uma carta de divórcio. Você poderia despedir sua mulher se ela tivesse feito alguma coisa ou que você também tivesse feito algo que poderia levar ao divórcio. Mas Jesus vai dizer, dizia o Antigo Testamento, quem se divorciar de sua mulher, dê-lhe uma certidão de divórcio. Eu, porém, vos digo, todo aquele que se divorcia de sua mulher, a não ser por motivo de união irregular, faz com que ela se torne adúltera, e quem se casa com a mulher divorciada, comete adultério. Então, o matrimônio cristão é indissolúvel. Tem que pensar bem antes de casar, porque de acordo com o que você prometeu para ela diante do sacerdote, diante da igreja, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, alegria e tristeza, na saúde e na doença, até que a morte nos separe. Então, só a morte pode separar vocês. Você está livre para casar na igreja, para ter outra, quando a morte, a não ser, diz o texto, por uma união irregular. Se a gente consegue provar que o seu matrimônio não existiu, aí tem o que nós chamamos de nulidade matrimonial. O Padre Joaquim fez um casamento aqui um tempo atrás, que todo mundo que estava lá no dia sabe do que eu estou falando. Vai dar boró. Esse casamento vai dar boró, porque ele não está existindo. Tem um trem errado no meio, eu tentando descobrir, e não dava certo, casou, não durou um mês. Então, antes, dentro da cerimônia, já sabia que ia dar boró, e depois. Então, o sacramento não houve. Então, quando tem uma nova união, uma pessoa que teve um novo relacionamento, segunda união, se a gente consegue provar que o matrimônio não existiu, aí tem várias cláusulas para a gente saber como é que isso aconteceu, isso pode se tornar nulo, não é anular, é provar que ele não existiu. Aí você pega e pode casar-se novamente. A igreja, só a igreja pode, que ela deu para você essa graça, ela pode tornar nulo e você ser livre para casar novamente. Então, a não ser por uma união irregular. Mas se casou bonitinho, amava, 15 anos, 20 anos, não tem jeito, acabou, foi assim mesmo, 5 anos, 10 anos, eu casei porque quis, o pai está falando, não casa que esse homem não presta, aí eu quero, que eu estou apaixonada, cega, tola, casa. Mas casou, ficou 5 anos, 10 anos, quis, sofreu, pão de diabo amassou, fui chifrada, para tudo. Ô minha filha, mas você sabia, o casamento houve, você quis casar. Então, isso aí só se for por uma união regular, que a igreja concede a graça. Depois, se alguém tem isso, né, essa dúvida, procura a gente para a gente partilhar isso com mais
profundidade. Aqui na nossa paróquia, nós já tivemos um caso, né, de nulidade matrimonial. Assim que o padre Joaquim chegou, isso já estava no processo do tribunal eclesiástico. Tivemos essa nulidade matrimonial. Essa pessoa hoje é livre para casar com a sua esposa, e até hoje não casou, mas já está liberado, né, pela igreja. E tem 2 casos que o padre Joaquim, desde quando o padre Joaquim chegou, que está trabalhando com a graça de Deus para... Tenho certeza que parece-me que com certeza causa de nulidade matrimonial, porque a gente prova que o matrimônio no dia do sacramento tinha alguma coisa errada e não existiu. Deus há de abençoar essas 2 irmãs que estão aí nesse processo bonito. Nós estamos rezando para essa intenção. Tem essa graça, às vezes tem essa bênção, se não, só a morte, né, que te dê essa liberdade para você ter um novo relacionamento. E termina Jesus com algo poderoso. Esse discipulado de Jesus para trabalhar a nossa palavra, para trabalhar o nosso jeito de falar com as pessoas, e especialmente essa questão de jurar. Jurar era algo muito forte no Antigo Testamento. A pessoa jurava, rasgava a veste, aquela falsidade, e tinha coisa que era muito falsa. Eu juro pelo céu, pela terra, fazia um negócio assim, bem teatral, a pessoa fazia, para poder você acreditar nela. E assim o mandamento dizia, não jurarás falso, não pode jurar falso testemunho, você não pode jurar por nada. E Jesus vem mais fortemente, não quero que vocês jurem de modo algum. E ele termina o evangelho de hoje dizendo, seja o vosso sim, sim, o vosso não, não. Tudo que for além disso vem do maligno, é tentação. Ou seja, o que está por detrás da nossa palavra? Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Se você vive da verdade, você não precisa jurar por nada, não precisa jurar por ninguém. Eu juro pela alma de minha mãe, está amarrado. Eu juro pelo... Não, jurar por nada, não precisa de juramento. Você jura se você tem alguma coisa que está errada. A não ser se precisa provar diante da Bíblia, quando vamos no tribunal daqui do mundo. Jura diante da Bíblia que vai falar a verdade? Mas tem gente que nem acredita na Bíblia, porque vai pôr irmão riba da Bíblia para provar o quê? Então você tem que dizer a verdade o tempo inteiro. E quem vive da verdade sofre. Quando nós vivemos da verdade, eu passei por uma situação aqui em São Domingos, esse texto eu usei. Eu não vou justificar isso. A minha palavra é a verdade, porque eu sou um homem que tento viver a verdade. Eu não vou precisar ficar justificando e nem prometendo nada. Eu disse, foi assim que aconteceu, e eu confio na minha palavra, e tenho provas da minha palavra, que foi isso e isso que aconteceu, isso que fez. Se interpretaram errado, se não entenderam, problema. Eu sei da minha verdade, que eu sou um homem que tenta viver a verdade. Eu não precisava inventar nada, inventar fuxico, inventar maldade para ninguém. Não precisa inventar historinha. Como a gente sofre quando a gente tem que dizer a verdade. Uma pessoa dizia esses dias para trás, que eu fiquei impressionado, como uma sabedoria do povo é impressionante. Ela dizia que todos os padres têm uma missão de levar Jesus como caminho, verdade e vida. Então, todas as pessoas, todos os padres têm uma missão. Alguns ficam mais mostrando Jesus como caminho, outros têm a missão de mostrar Jesus mais como a verdade, e outros Jesus como a vida. Mas cada um, todos falam de Jesus como caminho, verdade e vida. E ela dizia para mim, e o Senhor foi chamado por Jesus para dizer a verdade. É por isso que o Senhor sofre, porque é da verdade. Doa quem doer. Acho que Padre Joaquim não tem papa na língua, não tem medo. Porque nós temos que ser como Jesus, e sofre, e dói, quando a pessoa é autêntica. Agora, a gente viver da mentira, viver da falsidade, isso não é cristão, isso não é caminho de discipulado. Às vezes você tem alguma coisa para dizer para outra pessoa, você está magoado, está machucado, chega para a pessoa, não vai ficar falando dela para todo mundo não, vai até ela e mostra, e cura, e liberta entre você e aquela pessoa. Mas nós somos criados para viver na falsidade, na mentira. Temos medo de enfrentar o outro e de reconciliar com perdão. Então, hoje, peçamos que esse sermão da montanha, forte,
Esse eu, porém, vos digo de Jesus, incomoda. Se ele não mexer no seu coração, é porque você não tem ouvido de discípulo ainda. Precisamos pedir ouvido de discípulo, aquele salmo bonito que a gente reza. Abri os meus ouvidos para que eu possa, toda manhã, te ouvir como discípulo, Senhor. Abra meus ouvidos, eu quero ouvir tua palavra. Eu quero ouvir sua voz, sua instrução, para que eu possa de fato ser um cristão de verdade. Ontem perdemos esta nossa paroquiana, menina de um sorriso, de uma bondade, e eu sentia com o coração dela, porque falava ontem à noite, a gente lutou tanto para que o sonho daquela menina era comungar, casar na igreja, fazer tudo direitinho, e eu falava, vamos embora minha filha, vamos dar um jeito. Infelizmente, Deus a levou antes dela ter essa graça de comungar Jesus. E tantos que ainda podem, não têm essa graça, não se preocupam com isso. E ela não tive essa graça de conseguir para ela, mas consegui com o Marcelo, que morreu lá no Sol Nascente, aquele menino que tinha uma sede de Jesus. E nós conseguimos, em agosto, dar a ele a primeira comunhão, crismá-lo, ele comungou, tinha um sonho de comungar Jesus. E como é bonito quando a gente leva nossos filhos espirituais, a experimentar a salvação. O importante é o céu. Este mundo passa. Então peçamos que Jesus vai nos tirando essas maldades, dai-nos a graça da caridade, da fraternidade, do amor, tirar de nós essa língua maldita, que tudo a gente fala só para o lado que não presta, e colocar no lugar a bênção e não a maldição. Rezemos. Que cada um agora, no silêncio do seu coração, abaixe sua cabeça. Veja o que essa pregação de hoje mexeu com você. Não é Padre Joaquim. Padre Joaquim só está colocando as palavras de Jesus, atualizando este evangelho. Se você às vezes incomoda, fica com raiva, é do padre, não é do pregador que você tem que ficar com raiva, é de você mesmo. Se está incomodando o seu coração, briga com Jesus. Fala com Ele, porque é Ele que está falando na tua palavra. Eu sou apenas instrumento de atualizar essa palavra. E como às vezes ela machuca, ela incomoda, e eu não quero ouvir, eu não quero mudar, mas é palavra de Deus, é palavra de salvação. Então, no silêncio, peço ao Espírito Santo, fala comigo, Espírito Santo. Por que eu fico tão incomodada? Por que eu fico tão angustiada, ansioso nessas missas que tem essas palavras tão fortes? É porque eu não quero mudar, é porque está mexendo comigo, e é mais fácil ficar com raiva do pregador, sair da igreja, afastar, do que mudar de vida? Faça esse exame de consciência e peça ao Espírito Santo a graça de que essas palavras que foram proclamadas hoje cure meu coração, mude a minha vida, me converta e me faça um cristão de verdade, uma cristã de verdade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.